Chuporã, bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Nesse episódio, uma entrevista com Marcos Terena, organizador dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Eu sou Ale Morales e convido você, de segunda a sexta, a conferir episódios inéditos na sua plataforma predileta de áudio e também assistir às nossas entrevistas em vídeo pelo nosso blog litoralvotoavoto.com.br. Tá com a gente aqui Marcos Terena e André Carudio. Que alegria, Ale, tá podendo te encontrar sempre alegre, animado, né? Isso é o espírito de luta de todo comunicador, animar o público, levar a reflexão e avançar para conseguir coisas boas na nossa vida e também nas nossas ações, né? Gente, o Marcos, você que está escutando o Marcos pela primeira vez, você está presidente eterno, vamos chamar assim, do ITC, né? Do Instituto de Memória e Ciência Indígena, organizador dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas e um amigo muito querido de muitos anos. O nosso bate-papo no Litoral Voto a Voto é sobre política e por isso eu convidei o Marcos para ele falar um pouquinho de política, índio, política. Queria que você fizesse uma abertura livre sobre o tema. Marcos, está contigo. Olha, Ale, o índio brasileiro, né, precisamos sempre recuperar a memória das pessoas. O índio brasileiro já foi dono de todo o Brasil. 100% do Brasil era indígena. Hoje temos apenas 14% das terras que foram preservadas, que sobraram para os povos indígenas. Só que nós somos 300 povos indígenas em todo o Brasil. E eu estou aqui na região pantaneira, né, aqui na região de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, para acompanhar aqui uma situação familiar, tal, de cuidar da minha mãe, que está com Parkinson, está com Alzheimer, né, essas doenças da modernidade que não tem como a gente, digamos assim, temos que encarar a situação, a realidade. E o índio brasileiro também, ele, bem ou mal, ele é parte do processo da civilização brasileira. Muitas vezes eu tenho conversado com os jovens, hoje em dia temos muitos indígenas que são formados, sociólogos, antropólogos, historiadores, né? E também advogados, para que a gente possa criar um pensamento de mostrar para o país como nós somos importantes para a sobrevivência mundial e também para a representação política do país. Em 86, ali, quando teve a Assembleia Nacional Constituinte, nós não conseguimos ter um índio para ser parte desse processo, como deputado federal. Naquele tempo tinha que ser deputado federal para você ter um mandato de constituinte. Mas nós escrevemos um capítulo garantindo os nossos direitos, apesar de tudo. Ou seja, nós demos um jeito, né? Indo visitar os deputados, né? Indo conhecer o pensamento dos deputados, para que a gente pudesse mostrar também o que a gente pensava do nosso Brasil. Então, esse tipo de raciocínio, hoje em dia, a tendência ainda é, Ale, as pessoas pensarem por nós, programarem as coisas para nós, né, como esse negócio do agronegócio, né, que está crescendo bastante entre várias comunidades, sem um debate prévio, né, explicar os altos e baixos de um mercado agrícola nacional e internacional, e apenas dizendo que temos que abrir as terras indígenas para fazer o agronegócio, o plantio, por exemplo, de soja, de grãos, para a gente ficar rico. E essa palavra rico também é outro debate que a gente precisa contextualizar. O que significa ser rico aqui no Brasil, o que significa ser rico quando nós temos lá nas nossas terras, além do território, a biodiversidade, a qualidade de vida também. Então, esse cenário, olha, acho que a gente precisa começar a debater, principalmente porque daqui praticamente um ano vai estar pegando fogo no Brasil as campanhas para a presidência da República. Quando você falou pegando fogo, eu já imaginei a mata de novo pegando fogo, né? Que foi uma realidade infeliz, que acontece há muitos anos, mas que aumentou nesse último governo, né, Marcos? Aumentou bastante porque as pessoas tiveram em Brasília um acordo
um acordo nos bastidores, né? Já que o atual presidente foi eleito com a promessa de não demarcar as terras indígenas, né? É um dos únicos compromissos que ele assumiu com os povos indígenas, e o índio que está abrindo as terras para o agronegócio tem que lembrar disso, sabe? Ele disse, não vou demarcar nenhum milímetro das terras indígenas. Está escrito na imprensa, pode procurar, e ele está cumprindo isso, né? Está cumprindo isso, ele está levando os povos indígenas a acharem que tudo bem, que agora o índio vai poder abrir as terras, né? Agora, uma coisa interessante, Ale, já que nós estamos falando da questão política, é que o índio brasileiro ele não é dono da terra, ele não é proprietário da terra, ele não tem título. Por exemplo, se ele vai no Banco do Brasil pedir um empréstimo, como os fazendeiros fazem, como os ruralistas fazem, ele não consegue, porque ele não tem a garantia, aquela coisa do fiador, né? O Banco do Brasil vai perguntar, qual a garantia que você tem? Aí o indígena vai dizer, eu tenho 1 milhão de hectares na minha aldeia. Mas a aldeia, a terra, não pertence a ele. Você sabe quem é o dono da terra dos índios? O próprio governo. Então, isso tudo a gente precisa esclarecer para que a gente possa começar a debater, por exemplo, da Câmara dos Deputados, né, que é mais flexível, mas também no Senado, com as representações partidárias. Você sabe que o índio brasileiro ele não é necessariamente de esquerda ou de direita. Ele luta pelo seu direito. É governo. Se o governo está fazendo coisa boa para nós, então parabéns. Se não está, vamos brigar contra ele para que ele se sensibilize, pelo menos, a fazer coisas para as aldeias, né? Diferente, por exemplo, da Bolívia, do Equador, da Nicarágua, onde a tendência socialista é muito mais forte do que a extrema-direita. Marcos Terena, organizador dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, participando do nosso podcast Litoral Voto a Voto. O Marcos, ainda sobre política, não são tantos candidatos indígenas e também, eu não sei se é uma percepção errada minha, eu não sinto os parentes muito unidos em torno dessa ou daquela candidatura. Os parentes precisam ainda debater um pouco mais sobre política também. Assim, o outro lado, a gente está falando do Juruá, do branco, né? Falando agora dos parentes mesmo. Precisa se interessar mais por política? Muitas vezes a comunidade indígena ela tem um peso eleitoral muito grande em vários municípios, por exemplo, em Roraima, né? No Amazonas, no Acre, Mato Grosso do Sul, né? Mas ele não consegue, tem muita dificuldade de eleger um vereador de 300 votos, por exemplo, né? Por quê? Porque o sistema político brasileiro, ele é corruptível, vamos falar assim, né? Não estou dizendo que corrupção por dinheiro, tal. Ele é um sistema que facilita a manipulação da linha de raciocínio das pessoas de achar que podem votar naquele que é mais bonito, pode votar naquele que é o compadre, né? E quando essas pessoas ganham a eleição, elas, na verdade, como acontece com o atual presidente, ele também ele não apresentou durante a campanha nenhum programa para o meio ambiente, nenhum programa para as mulheres, nenhum programa para as favelas. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Então, ou seja, ele não assumiu nenhum programa com o povo brasileiro, mas ele ganhou a eleição. Agora é o presidente da República até o ano que vem, né? E nós, indígenas, também precisamos aprender a debater entre nós mesmos, né? O perfil, por exemplo, assim, do candidato indígena. Eu defendo a ideia, né, que nós temos que lançar candidatos a deputado federal, temos que lançar candidatos ao Senado brasileiro e temos que lançar inclusive, candidatos a governador em várias regiões, vários estados do nosso país. Agora, uma coisa interessante, ali, é a questão do partido. Qual o melhor partido para viabilizar a ganhar a eleição, né? Vamos falar claro, ganhar a eleição, ou seja, qual o compromisso que o partido X ou Y tem com o índio candidato?
Aí em São Paulo mesmo, né? Tenho conversado com algumas lideranças indígenas aí do estado de São Paulo. Por exemplo, temos aí um índio chamado Daniel Munduruku, que é um escritor indígena que mora lá perto de Guaratinguetá, uma cidade que tem ali, esqueci o nome agora. Ele foi candidato a prefeito lá, né? E agora a pretensão dele é o único que está se apresentando, está se articulando aí no estado de São Paulo, né? Só que ele precisa ter pelo menos 500 mil votos, mais ou menos, para deputado federal. Qual o partido que vai ajudá-lo a alcançar esses votos? Qual o partido que vai investir no índio, ao invés de investir no seu próprio companheiro partidário, né? Tem todas essas questões, mas nós precisamos meter a cara, entendeu? Senão, em que momento que a gente vai conseguir, de repente, alcançar esses votos necessários e a representação política no Congresso Nacional, que é o caso, já que o ano que vem também a gente vai eleger deputado, senador, né, deputado estadual, governador e o próprio presidente da República, né? Marcos, a gente viveu isso que você acabou de retratar, estamos vivendo, né, que é uma declarada aberta política anti-indigenista, né, anti-indígena, como você disse, não é segredo, né, é discurso de governo, vamos dizer assim, né. A gente tem uma, entre aspas, bancada ruralista que domina o Congresso Nacional. Isso não é de hoje, né, Marcos? Isso é uma realidade muito antiga, né? Os grandes fazendeiros, enfim, eles patrocinam campanhas e assim por diante e conquistam esse espaço. O Brasil está tomando virou um personagem peculiar na ecologia mundial, né? Uma contramão assim impressionante. E o Marcos Terena, que você está escutando nesse episódio, ele também é articulador junto às Nações Unidas, junto à ONU e outros organismos internacionais. Ô Marcos, você acha que as pessoas que são ecologistas, ambientalistas, que têm na natureza ali um significado muito importante, poderiam se mobilizar junto aos indígenas para eleger esses deputados? O que você pode engajar as pessoas que não são diretamente ali ligadas, moram numa aldeia, mas que têm no coração um carinho enorme, gigante pelos povos originários do Brasil, Marcos? É claro, como eu falei assim, o indígena, por exemplo, que sai candidato no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente acredita que é mais fácil ele ser eleito do que numa região como Mato Grosso, né? Ou Mato Grosso do Sul, onde impera o poder dos ruralistas realmente, baseado nessa coisa da atual regra eleitoral, né? Ou seja, é mais fácil para o indígena ele ser um personagem da história do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e até mesmo Brasília, para representar de forma representativa mesmo, né, o índio no parlamento brasileiro. Nós tivemos no passado um grande cacique, um combatente, ele era combatente, ele não tinha medo, que era o cacique Mário Juruna, né, Chavante, povo Chavante. Ele já faleceu e ele não tinha medo, por exemplo, de falar a verdade para os deputados. E o que acontecia? Todos os ministros daquele governo, era um governo militar ainda, da época do governo militar, tinha medo dele, né? Tinha medo dele. Por quê? Porque ele era uma pessoa que falava a verdade. Então, nós precisamos, primeiramente, ter o apoio, né? Ter o apoio do voto do aliado indígena e também ter o apoio de pessoas que possam divulgar dentro dos partidos e preparar um cenário onde o índio também, o Ale, não seja um folclore, né? Ah, o índio, tal, que legal. Não, não pode ser assim. O índio também tem que se posicionar com dignidade, conhecer a matéria, saber o que está falando, e não apenas ter um momento de fama, como se diz na imprensa, e amanhã ou depois essa pessoa é totalmente esquecida e, consequentemente, é prejuízo para a causa indígena também.
Marcos Terena, organizador dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Evidentemente que os jogos não estão acontecendo, né, Marcos? Eu falei várias vezes de jogos, né? Aconteceriam no Rio de Janeiro, mas estamos à espera da Covid deixar que o evento aconteça, né? E, especialmente que aconteça em segurança, para a segurança de todos. Eu queria fazer uma pergunta em cima dessa linha. Os povos indígenas voltaram às notícias com a CPI da Covid, com afirmações de que foram distribuídos aquele famoso remédio que o presidente defende, que só no Brasil, infelizmente, os médicos receitam, é legal dizer isso, né? Não é só um cara que está dizendo para tomar, tem médico assinando embaixo, né? O que você pode falar, Marcos, sobre essa situação da Covid e os povos indígenas? Como é que estão os nossos povos originários? Bom, eu tô aqui muito perto da minha aldeia, né, da minha reserva costeirana, e inclusive esse final de semana, né, passei lá conversando com os velhos, né, com os anciãos, e é um chororô, né, porque faz tempo que a gente não se encontra, né, e sempre aquele medo, quando será que eu vou te ver de novo, né, aquela linguagem assim, bem próxima do coração da gente, né, e eles também fizeram essa mesma pergunta, entendeu, Ale? Que doença é essa, né? Que chegou pelo ar, matou bastante parente nosso aqui na aldeia, e a gente não teve socorro, não teve orientação para a gente se proteger. Veja bem, o sistema de governo ele não tem apenas que proteger com remédios, com vacina, ele tem que criar uma retaguarda, uma válvula de escape para a sociedade brasileira. Por exemplo, agora, tem um monte de gente que tomou a primeira dose de uma vacina, se não me engano, chama Coronavac, e não tem a segunda dose, né? É preciso que o sistema de governo, primeiramente, leve em conta a realidade brasileira, a desinformação dos brasileiros, por isso que tem essa dúvida, né? E o pior é isso que você falou, tem um monte de gente boa, formada, que defende uma tese assim, totalmente, que a gente chamaria, nos anos 80 lá em Brasília, totalmente aquela coisa assim, de bagunçar o coreto, como a gente dizia, né? Joga para cima, assim, que o remédio tal faz bem, o remédio Y faz bem, né? E, na verdade, nós temos essa situação onde já estamos com quase 500 mil pessoas morrendo por conta da falta de vacina, do atendimento adequado, e o pessoal tem levado isso num debate, numa discussão, sem agir na prática para proteger essas famílias, inclusive os povos indígenas, que agora, Ale, eles têm medo de tomar vacina, os mais velhos. Então, eles disseram, não vamos tomar vacina, porque a gente tem o nosso remédio. Ou seja, eles já perceberam por onde que vem essa gripe, né? Isso é uma espécie de gripe, né, que ataca o nariz, a garganta, enfim. E eles não querem sair lá da aldeia, né? Eles ficam lá escondidos, lá no meio do mato mesmo, assim. Não é nem na comunidade, ali na vila da comunidade, né? Então, eles estão esperando o momento para sair da toca, como a gente fala, para poder dizer, olha, já está tudo bem, vamos voltar à normalidade e tal. E isso também é um pensamento que eu tenho explicado para vários países que querem fazer o terceiro Jogos Mundiais dos Povos, e aqui no Brasil. Tem que esperar, né? Não adianta a gente pôr em risco 3 mil pessoas indígenas de várias regiões do mundo, né? Não dá para a gente brincar com isso realmente. Mas é preciso que o sistema de governo comece a falar a verdade, né? E deixar de lado a questão das jogadas políticas, dos interesses econômicos, porque o que está em jogo é o futuro do nosso Brasil, do nosso país, que é uma potência, né? O Brasil é uma potência. A gente pode ser frágil, assim, como povos e tal, mas como país de origem indígena, nós acreditamos que somos uma potência e que vamos realmente para a cabeça daqui a alguns anos em termos de competitividade mundial. Duas questões para a gente fechar. Uma ainda para fechar esse assunto. Você acha que é uma teoria da conspiração sem pé nem cabeça o raciocínio por parte de alguns parlamentares que eu tenho escutado na CPI de uma coisa proposital nas aldeias para exterminar os indígenas? Ser de propósito
Ou isso é É, teoria da conspiração? não, essa questão, se você observar, eu sou um observador, né, como você falou, eu converso com muitos indígenas, frequenta a ONU o ano todo. A grande preocupação é porque a maioria das pessoas que morreram por conta da Covid são pessoas idosas, né, inclusive indígenas, né. Muita gente lá em Nova York, por exemplo, morreu sem identidade, foram enterrados, entendeu? E aqui no caso dos Terena, muita gente, inclusive o Joãozinho, que você conheceu, que era uma liderança da cultura terena aqui, né? Ele tinha diabetes e ele precisava tomar ir ao hospital uma vez por semana, alguma coisa assim. E numa dessas viagens, ele se contaminou com a coronavírus. Logo em seguida, ele faleceu, né? Porque ele não sabia, poderia, lá no hospital, onde se supõe que está protegido, poderia pegar um vírus desse tamanho, né? Então, tudo isso faz com que a gente comece a desconfiar que realmente existe uma política de agressão à vida indígena, mas não acredito que seja assim, uma campanha programada, tal, porque, apesar de tudo, as terras indígenas são importantes para o equilíbrio mundial e para a moeda do futuro, que é a sustentabilidade. Nós temos conversado isso com outros indígenas de outros países, inclusive da Amazônia, né? Para que a gente, em algum momento, a gente tenha a oportunidade de mostrar, primeiramente, para os próprios indígenas, os caciques, para as famílias indígenas, que nós temos poder político e poder de sustentabilidade, não só para a família indígena, mas para o mundo todo, por exemplo, como a biodiversidade, né? Marcos Terena, organizador dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Minha última questão para a gente fechar o podcast, que também é uma questão de observador. Por quê? A gente tem hoje um governo declaradamente contra o índio, é estratégia mesmo, né? E uma série de políticos de oposição a esse governo fazendo um discurso de amor ao índio que eles nunca tiveram. E quando tiveram lá também, no poder, não demarcaram a terra, não fizeram as coisas, né? Como separar o joio do trigo, Marcos? Uma última pergunta de $1 milhão para você aqui. É uma pergunta de muita inquietação, vamos dizer. Porque nós tivemos aí o sistema de governo brasileiro, né? Eu, inclusive, ajudei a construir esse governo passado, né, do PT, para que a gente viabilizasse a estrutura adequada na questão ambiental, por exemplo, né, na questão na relação com os povos indígenas. Aí, de repente, no meio do caminho, fomos atropelados pelo movimento negro, né? Eles são muito mais organizados politicamente do que nós. E virou uma coisa de... Agora, todo mundo é povos tradicionais, né? Todos. O cigano virou povo tradicional. O campesino também virou povo tradicional. E quando, na verdade, nós estávamos querendo se posicionar como povos tradicionais indígenas, né? Para a gente se fortalecer como tal. Mas o nosso ritmo é outro. Então, o que aconteceu? Nós não conseguimos convencer o sistema de governo, né? E não é só desde a época da dona Ruth Cardoso, né? Quando Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República, nós tentamos criar uma estrutura, né? Da qual o índio fosse parte da estrutura pensante, né? O arquiteto das ações, porque nós somos povos distintos, povos diferentes, né? O Raoni é Tchuca Ramãe, o Paiacã, que já partiu também, era Caiapó do Pará, né? E eu sou Terena, o Jeremias Chavante, que era meu cunhado, era Chavante, né? Todos nós, mas na hora de discutir as questões, nós tínhamos noção disso, só que nós não tivemos uma estrutura onde discutir isso dentro do sistema de governo. Isso foi um erro. O Evo Morales, por exemplo, ele estruturou as instâncias de governo para que os indígenas da Bolívia tivessem, como é que fala, condições
de debater e afirmar e bater o pé e conseguir. Tanto que ele voltou de novo para o governo agora, né? Depois do golpe que ele sofreu na Bolívia, o grupo dele voltou de novo. Né? É isso que faltou aqui na relação com o governo. E, atualmente, a gente estava esperando, olha, Ale, a gente estava esperando que o indião, né, o chamado indião, lá, como os militares chamam ele, o indolente, lá, o general Mourão, ele falou que era índio, ele falou que, inclusive, era índio Guarani. Pô, mas ele não se manifesta, pô, né? Ele só é corajoso lá com os soldados dele, pô, de peitar, né? Nós precisávamos de um líder tribal, né? No caso, a gente está esperando que ele assumisse uma posição e aí o embate seria diferente. Mas já estamos terminando esse governo, a gente espera que no próximo governo que o debate vai ser muito bom, né? O embate também vai ser muito bom, para que a gente possa firmar os pés com o personagem principal do futuro do país, né? Esperamos isso, mas se a gente conseguir eleger deputado de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a gente vai defender o Brasil como um todo, né? Vamos defender os interesses das pessoas que não têm voz no Congresso Nacional, como hoje nós não temos também. Tomara que a gente tenha, pelo menos, candidatos. Eu confesso que eu fiquei esperando a candidata a presidente indígena, que no fim ela foi ser vice do Boulos, né, Marcos, na chapa do PSOL. Mas eu acho importante o povo indígena emplacar um candidato, pelo menos para falar o discurso dos parentes, né? Ter uma oportunidade de falar com a população brasileira, falar, olha, estamos aqui, a gente pode contribuir, a gente tem muito para somar com a nação brasileira. Marcão, eu sou seu fã, muito obrigado por participar da entrevista. Obrigado. E espero que a gente possa estar junto em breve, assim, pertinho, não só aqui na tela do computador, mas pertinho mesmo, de verdade, comendo um peixe, tá bom? Obrigado, Ale. Obrigado a todos que nos assistem, que nos assistiram, porque eu acho importante debater em 15 minutos pontos de vista políticos. É muito importante esse trabalho que você está fazendo, Ale. Parabéns, muita inspiração no seu trabalho como comunicador. Grande abraço. Não sei se eu ainda sei falar. Poí Caxé. Poí Caxé, é isso mesmo. Até outro dia. Até outro sol. Até obrigado, outro Ale. sol. Eu vou falar em Guarani. Aveté, obrigado. Aí na Poiacué. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Litoral Voto a Voto, de segunda a sexta, na sua plataforma predileta de áudio, contribuindo para a pacificação do debate político. Vamos conversar de política sem brigar. Grande abraço e eu espero você numa próxima oportunidade. Poí Caxé.